podcast. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Fred Reiko, mais uma vez apresentando o podcast Ativista PE. Esse nosso podcast que vocês já conhecem, né, pessoal? Aqui a gente debate política, cultura, com qualidade, de forma crítica e propositiva. Pessoal, hoje, recebendo aqui convidados ilustres da cultura de Jaboatão. E eu vou dizer para vocês, esse momento me inspirou. Tá recebendo aqui pessoas da área cultural. Eu quero pedir uma licença aqui para um momento poético. De uma poesia que eu fiz hoje, quando estava criando aqui o roteiro do nosso podcast. Peço licença para recitar aqui o poema Desfruto Eterno. Eu nasci para aproveitar do melhor desta terra e vou viver para desfrutar de todas as oportunidades de ser feliz. Sejam aquelas que durem apenas 2 horas, um final de semana ou a vida toda. E a vida e a morte vou experimentar quantas vezes for preciso, para nessa existência encontrar aquela que comerá a maçã comigo. É isso aí, pessoal. E é nessa pegada cultural, nessa poesia, e homenageando e saudando a todos os fazedores de cultura de Jaboatão, de Pernambuco, da região metropolitana, da Zona da Mata, do Agreste, do Sertão Pernambucano, do nosso Nordeste, do nosso Brasil, que eu estou trazendo hoje para vocês aqui 2 entrevistados, que eu tenho aqui um grande respeito, uma grande admiração. Primeiro aqui é o nosso amigo Roberto Vasconcelos, ator, diretor de artes, produtor, gestor de cultura de Jaboatão. Tudo bem com você, Roberto? Olá, tudo bom, Fred? Parabenizar, né, o Ativistas PE, né, por essa a iniciativa de ter esse canal para a cultura de Jaboatão, né, para o povo jaboatonense, pela história de Jaboatão. É uma cidade que merece ter, não esse seu seja realmente o primeiro de vários que venha a ter, porque a cidade é tão grande, né? 7 regionais, sim. segunda cidade do estado, grande na sua geografia e grande no seu povo. E aí é uma cidade que merece ter muitos podcasts como esse. Grande na sua história e grande nas figuras que compõem essa história, né? Estamos aqui também hoje com o Tony Borba de Melo. Agora o currículo do homem aqui é grande, ó. Membro da Academia de Letras de Jaboatão, poeta, recitador, músico, compositor, ator, pesquisador de MPB, editor, design gráfico e atual presidente do Conselho de Cultura de Jaboatão dos Guararapes. E aí, Tony, tudo bem com você, meu amigo? Maravilhoso, deu até cansaço. Vamos cansaço do bem, né? Do bem, do bem. Realmente é importante, como o Roberto disse agora, a gente ter espaço como esse, porque a quantidade de artistas que temos dentro de Jaboatão ativo, né, praticando, fazendo arte todos os dias, a gente precisa de espaços como o Ativista PE para divulgar. É fantástico. Parabéns. Tony, já pegando aí o gancho aí com você, que você tem esse currículo tão extenso, eu queria saber onde começou a tua arte, né? Como foi que nasceu o artista multitalentos que você é, e depois também passar para Roberto, para ele também dizer quando foi que começou a arte dele, onde ele começou a se ver como artista. Tem que resumir. Resumindo, isso começa geralmente na infância, com alguma influência. E daí eu já aproveito para fazer uma militância de que precisamos cuidar dos nossos jovens para ter contato com a cultura muito cedo. Eu, devido a um problema de saúde, eu comecei a ler muito cedo, comecei a desenhar muito cedo, esculpir muito cedo. E aí você, à medida que vai, digamos assim, passando a idade, você começa a descobrir que tem facilidades. Minha mãe foi aprender violão, não gostou, eu gostei. Aí ela foi aprender acordeon e não conseguia aprender as partituras. Eu ia para as aulas, eu aprendia. E aí chegava em casa. Então foi mais ou menos por aí. Qual idade toda você tinha, você lembra? 8 anos, mais ou menos. 7, 8 anos nessa fase aí. E aí depois, já ali na volta de 16, 15, 16 anos, eu conheci teatro. E aí mergulhei pesado no teatro. E aí a gente vem seguindo. A história do multiartista ela é muito curiosa porque você, às vezes, perde a oportunidade de se aprofundar em alguma área mais específica. Uhum. Você termina ficando superficial, não se aprofunda. Mas é quase que uma escravidão, você não tem como fugir. Você se pega desenhando, esculpindo, cantando, compondo, e aí você fica, digamos assim,
tendo o cuidado para fazer bem feito, porque senão você fica muito superficial nessas habilidades que a vida vai te dando. Né? Então, digamos assim, ter o cuidado de segmentar mesmo. Assim, eu passei um período só música, agora eu estou um período muito poesia, e aí a gente fica... Você se aprofundou assim, em algum assim, formação acadêmica, fez Não. conservatório? Não, nada. Foi na vivência, na experiência. Só vivência. E qual é a arte que você se considera assim melhor? Que você diz assim, não, esse Tony aqui, ele é melhor nessa posição. Não tem. Não tem. O que eu mais estudei foi arte cênica. Arte cênica eu fiz do que você imaginar, de cenografia, figurino, iluminação, toda a parte de ator mesmo, de interpretação. Eu passei porque houve uma época em Jaboatão, isso eu estou falando de 86, 87, 88, nós tínhamos aqui 32 grupos de teatro oficiais. Poxa. As escolas eram os quartéis generais desses grupos teatrais. O meu chamava-se Garcia Lorca, era um dos piores que tinha em Jaboatão. Nós tínhamos grupos muito bons aqui, muito bom. O de Bilé era um grupo fantástico, que era o Vanguarda. Tínhamos a Tramps também, que era muito bom. Tramps. O de Amaro era fantástico também, Antônio Montenegro. Então, tínhamos grupos fantásticos aqui. Eram 32, nós éramos subordinados, ligados, né? Não subordinados em si, mas ligados à FETEAP, que era a Federação de Teatro Amador na época, muito forte. Para você ter uma ideia, eu fui delegado pela FETEAP num festival nacional, tínhamos 600 atores nesse festival, 4 países convidados, foi em Brasília, ocupamos 4 hotéis, para tu ter uma ideia. Poxa, de movimento de arte cênica amador. 80? Anos 80. Isso 80. Foi 89, eu acho. Final dos anos 89, 90, mais ou menos por aí. Então, se você perguntar, a melhor formação que eu tive foi nas artes cênicas mesmo. A melhor obra de Tony Borba de Mello, qual é? Não é viver. Não temos um... Eu não sou muito pegado com criação, não, sabe? Eu não me preocupo muito com direito autoral. Os poemas que eu faço, eu já jogo logo na rua, já não estou muito preocupado. Uma arte experimental, né? De movimento de experiência, mais do que em Não. Composição de perfeccionismo. Não seria isso. Eu até sou perfeccionista. Eu estou tentando não ser. Eu falo que muitas pessoas têm um excesso de ciúme com aquilo que cria e às vezes nem compartilha. As pessoas nem têm contato. Eu não tenho ciúme nenhum. Uma vez produzido, não é mais meu. Eu jogo na rua. Se alguém quiser copiar, copia. Eu não tenho muito essa preocupação com essa criação. Até porque a gente recebe essa dádiva, essa sensibilidade, e depois que lança na rua já é pública. Vai contagiar outras pessoas, né? A energia vai se propagar, né? Exatamente. E Roberto, como é que começou aí a se desenvolver esse artista? O ator, né? Eu acho que o ator veio primeiro mesmo, e na infância. Mas aí você começa aquelas coisas intuitivas, que já começa a própria família. E aí eu tenho referência do meu pai, que faleceu em 2021, e de minha mãe, porque eles são, no natural, pessoas muito... ele era e ela muito... comédia, né? A comédia de casa, do dia a dia, dos ditados, das brincadeiras. E aí você já pega um lado cômico meu, já vem dos dois. Sim. Eu acho que essa junção. Houve a separação deles, eu também na infância, e aí fui morar com um tio, médico, irmão do meu pai mais velho, que tocava divinamente, também já faleceu, e tocava divinamente violão e cantavam músicas, né, maravilhosas, músicas dos anos 60, 50, 70. E aí você começa a ter aquela coisa de uma educação com um médico, né, ele passando cultura também, e era uma pessoa que fazia com que eu lesse muito. Depois que saí de lá, que fui morar com ele em Goiânia, Goiás. Depois que saí de Goiânia, aí fui para ficar com meu pai, que já estava separado da minha mãe, em São Paulo. E assim que chegamos em São Paulo, a gente foi morar na Barra Funda, alguns meses antes de ir para o interior, em Ubatuba, no litoral. E lá na Barra Funda, era uma rua que tinha de esquina, onde a gente estava hospedado, assim, logo depois, de esquina no Teatro São Pedro. Então, eu passei a estudar alguns meses lá, e eu sempre passava para poder comer na padaria, que estava na outra esquina, onde tinha um miocão. E quando eu voltava, eu sempre parava no Teatro São Pedro e via aqueles cartazes na porta lá, né, que era aquele biscoitinho de tripé na porta com o espetáculo que estava acontecendo. E aí já teve momentos de meu pai me procurar e eu estava no Teatro São Pedro, entendeu? Isso já na infância. Então, são coisas que eu saí juntando e vendo, mas ativamente eu comecei em escola, escola estadual, em Bibiribe, né? Eu fui morar com meu pai quando ele veio para cá.
Cajueiro, e fui estudar no Pedro Celso. E lá tinha um jogral, começou com um jogral e tinha um coral. Esse jogral, que aí é teatralizado, né? São principalmente poesias teatralizadas através do jogral e textos, com o João Ferreira, ator, inclusive, um dos grandes atores de pernambucanos, o professor do Estado, aposentado, que é ator de muitos anos de Fazenda Nova, em Nova Jerusalém. E aí fiz parte do jogral com ele. Logo depois, entre os 9 e 12 anos ali, eu estava no coral já, Pedro Celso, que foi um coral infanto-juvenil, na época que tinha o Catavento na TV Jornal. Então, eram os corais que sempre um estava competindo com o outro. E um era de escola pública, né? E o Catavento já tinha a fama por estar numa TV. Mas mesmo assim a gente começou a se integrar e ganhamos alguns encontros, festivais, tudinho com o coral. Do coral foi um passozinho, porque eu passei a morar no Arruda, saindo de Beberibe, assim, voltei a morar com minha mãe. E aí tive contato com um grupo de teatro chamava professora Ilza Cavalcante, uma grande atriz pernambucana, já falecida, que ela coordenava a parte de direção do grupo Haja Teatro, que aí surgiu vários nomes, que hoje tem muita gente conhecida do Haja Teatro. Marcelino Freire, né, que é autor, escritor, foi ator também na época que eu era. Marcelino hoje é o famoso Angu de Sangue, né? Que ele tem essa, ele escreve aqui para Pernambuco, para o Brasil. Marcelino é radicado em São Paulo, escreve muitos livros, né? E tem muitos textos de teatro. Aí tem Luiz Freire, que é irmão dele, hoje mora no Rio de Janeiro já há algum tempo, também radicado no Rio, trabalha com cenário, com escola de samba, já trabalhou, deu muita oficina lá no Sambódromo, inclusive, e em escolas. Tem cenários de Luiz, coisas de peças de Luiz, que faz parte de novelas da Rede Globo. Aí tem José Brito, ator, né, que faz Mateus e Catirina, que é um dos mais famosos, a Catirina mais famosa de Pernambuco, eu acho. Zé Brito, aí Patrícia França, que foi Rede Globo e hoje estava na Record há algum tempo. Minha irmã foi atriz também, era modelo e atriz, né, do mesmo grupo. Raimundo Branco. Aí você tem Mestre Meia-Noite Chau, que é do grupo da Aruê Malungo. Então saiu muita gente interessante desse grupo. E foi lá onde eu comecei a aprender a fazer teatro. Mas, paralelo a isso, eu fazia também escola e fiz em igreja também, igreja católica, né? Peça religiosa. E aí você vai andando e vai entrando. Então foi no movimento dos anos 80 que começa que tinha aquele engajamento de grupos de teatro. Foi o maior movimento que eu já vi na minha vida de grupos de teatro, era os anos 80. Hoje em dia dispersou. Eu acho que foi a questão do pseudo-profissionalismo que as leis de incentivo forçou a se individualizar, essa questão da produção. E aí você perdeu essa política de engajamento, né? Hoje você quer fazer e não consegue, porque as pessoas são muito individualistas. E nessa época não tinha isso. Tinham campanhas lindas. Vá ao teatro, vamos todos ao teatro. O teatro vai às praças, os pombos nas praças, né? E aí a gente fazia até para presídio o espetáculo. Isso. Se vendiam ingressos dos espetáculos. E olha que não tinha leis de incentivo e poucos eram dinheiro de investimento direto, assim. O que o governo fazia, geralmente os municípios, eram abarcar a questão de concorrência de pauta, dar um suporte para o teatro, mas tinha alguns adendos de liberação de recursos. Apoio a viagens de espetáculo, ou avião ou ônibus, sei lá, sempre eles davam apoio. Na época já existia essas coisas. E a coisa era transmitida assim pela experiência do pessoal que já trabalhava. Né? Não tinha negócio da faculdade de artes cênicas, não. Quando era grupo, não. Quando era grupo, a gente tinha representatividade através da FETEAP, né, que chamava-se Federação de Teatro de Amadores, e o antigo a PATEDEP, que era uma associação de produtores culturais, que depois foi substituído. E aí entrou, quando surgiu o SATED, já no final dos anos, justamente entre 88 e 89, após a Constituição Federal. Tanto que eu fico dizendo que meu DRT está entre os 1000 primeiros artistas de Pernambuco, né? Que o meu é 860. Aí eu disse que está entre os 1000 primeiros do estado de Pernambuco. E aí essas campanhas eram muito boas porque a gente se engajava, a gente se ajudava, né? Fazíamos o lambi-lambi para poder divulgar nas paredes o nome dos espetáculos. Fazíamos panfletagem, apoio da Livro 7, Tarcísio Pereira, foi uma das pessoas que mais deu suporte às artes cênicas de Pernambuco, como também Genivaldo de Pace, que era dono do estúdio, me fugiu agora, lá junto do Clube Português. Ali. Então, ele dava para você gravar os comerciais para poder passar na Rede Globo. Né? Yuri Leite, na própria Globo mesmo, uma pessoa que ajudou muito os grupos de teatro a poder conseguir os patrocinadores e passar aqueles 30 ou 15 segundos de VT dos espetáculos. Então, a gente tinha essas parcerias que eu acho que funcionava muito mais e conseguia juntar público que hoje você, com dinheiro de lei de incentivo, você não coloca e nem tem esse interesse. Porque tem aquelas contrapartidas que a lei diz que você tem que dar tantas apresentações, seu projeto é aprovado com tantas apresentações e morre o espetáculo, não tem mais vida útil. Né? Então, eu participei de espetáculos como Cinderela. Nunca teve lei de incentivo, trabalhei com Cinderela há muito tempo.
E aí a gente sempre colocou o público através dessas campanhas, de poder estar... Cinderela na TV. Ou no teatro? No teatro e na TV. No teatro e na TV. No teatro e na TV. Passei, eu acho que com Cinderela no teatro 25 anos e na TV 13. Tem uma história... História grande. E dessa fase, uma coisa muito interessante, nessa fase mais amadora, todos os grupos pagavam pauta de teatro vendendo os talãozinhos de ingresso. Sim, sim. Cada sim. integrante, cada ator recebia um talão de ingresso e vendia para o vizinho. Às vezes, o pessoal nem ia para o teatro, mas comprava para ajudar. Tinha os e era convênios assim. de parceria, tipo CELP, Compesa. Isso. Essas empresas públicas, por exemplo, até as privadas faziam. Você ia lá, criava um convênio com a empresa, e aí eles tinham 50%, 40%, aí você negociava. Então, todo funcionário poderia comprar para ele e para a família quantos ingressos quisesse naquele valor já para assistir aquele espetáculo. E aí você cria uma rotatividade de público, que hoje não tem, né? Pernambuco Era uma forma de multiplicar, né, a arte, né? O cara sim. levar a família, convidar os parentes, convidar os vizinhos. De alguma forma, você gerando aquele vínculo, né, com a arte, com as artes cênicas. Justamente. Né? Nessa tua caminhada, Roberto, assim, qual é a obra que você acredita assim que é das melhores assim da sua apresentação? Tem muita história, né? Eu sei que são muitas, né? Quiser citar algumas aí. Não, porque muita coisa marca, né? Independente. Infantil, por exemplo, eu tenho duas lembranças muito boas. A Mina Queria Dançar, que foi de Marcelino Freire, inclusive, lá com a Aja Teatro, que a Mina Queria Dançar era fantástico, né? Patrícia França trabalhou nela também, e aí me marcou muito na minha fase de espetáculo infantil. E A Flor e o Sol já foi no final dos anos 90, de Cícero Belmar, com a direção de Manuel Constantino, onde teve um elenco maravilhoso. Cira Ramos, que é de Jaboatão, mora em Piedade, uma grande atriz, Cira Ramos, que vale a pena tentar trazê-la aqui, porque ela tem uma história vasta e riquíssima. Vou anotar aqui, Cira Ramos. Cira Ramos, Zuleika Ferreira, que fez a Maria Bonita do filme Baile Perfumado, trabalhava. Marilena Breda, que foi uma grande apresentadora de TV do jornal Hoje, e em Pernambuco era ela, né? E é atriz. Trabalhou anos fazendo Maria Madalena em Nova Jerusalém. Era um elenco muito forte. Alberto Brigadeiro, que foi ator da Globo lá no Rio. Gerson Lobo, que também faz Rede Globo. Pascoal Filizola. Então, era um elenco bem... Aí me lembra muito. Foi história, coisa linda. Super premiado o espetáculo. E adultos, eu gosto muito da minha fase da noite, do que eu acho que Recife era efervescente, sabe? Porque Recife concentrava, né? Todo mundo, que mesmo fazendo Jaboatão, eu morei muito tempo no Curado 4, Jaboatão, Olinda, quem fizesse teatro na Metropolitana tinha que estar em Recife naquelas temporadas. Tanto que eu trabalhei no espetáculo do Vanguarda, em eu acho que 86, 87, que foi o Boi Daruê, direção de Bilé. E a gente fazia muita temporada em Recife, porque o espetáculo era muito bom, então a gente ganhava muita pauta em Recife. Né? Mas também foi um espetáculo infantil que me lembra muita coisa boa, Boi Daruê. Aí eu já trabalhei em diversas casas do Recife. Santa Isabel, para mim, é o santuário do teatro. É lindo, eu trabalhei no Teatro Parque, Apolo, Barreto Júnior. Valdemar de Oliveira era uma casa nossa, porque passamos muito tempo com temporadas lá. Principalmente os últimos espetáculos de Cinderela que eu trabalhei, O Mulher Dá uma Pena, 1, 2 e 3, O Voo do Riso, Os Salve-se Quem Puder da Vida, que era um espetáculo de teatro de variedade, meio teatro de revista, que pegou aquela fase meio debochada dos anos 80, trazendo os anos 90, que eu trabalhei também desde Tá Igual, Nada Igual. Aí vem o Salve-se Quem Puder, e aí depois agora Jason, né, Cinderela, fez muita coisa interessante, teatro de variedades. Cinderela em O Mulher Dá uma Pena. Eu fiz o 1, 2 e o melhor de Mulher Dá uma Pena. Teve História. tem muita história. Se você for contar de espetáculo adulto, assim, o lado de humor, tem muita coisa que... Porque a gente curte muito. Quem faz comédia, né? Você curte muito espetáculo. É cansativo, mais do que eu acho, mais que tragédia. Mas é divertido. Mas é muito divertido. E ele marca porque você... Sei lá, acho que você cria não só um Você público... também participou da encenação do Monstro Guararapes, da Batalha do Guararapes também, né? Dos grandes espetáculos de teatro, fiz Ao ar livre, alguns. né? Fiz alguns. Com Pimentel fiz muitas vezes A Paixão de Cristo, a do Recife também. Fiz em Moreno, já fiz Paixão de Cristo em Moreno. Porque eu tive uma coisa, sabe? Depois que Zé Pimentel morreu, porque eu era muito ligado a ele. Sim. E aí foi aquela coisa de assim, olha, depois que ele morreu, eu vou virar rapariga de Paixão de Cristo. Porque aí eu vou trabalhar na que me der vontade, onde eu quiser tiver com um grupo, eu achar que eu estou engajado com eles, que tem uma proposta legal, né? Qual era o papel que você fazia na Paixão de Cristo? Eu já fiz vários. Já fiz sacerdote, já fiz príncipe, fiz muito, assim, os últimos espetáculos de Pimentel no Marcos Zero, por exemplo, eu fazia o demônio dele na cena com Jesus, a tentação de Jesus, e o de Judas.
Né? Ele Que só era não o que deixava fazer você focava. faz Jesus, né? Não. Ele não deixava não, né? Mas também eu acho que eu já não tinha muita vocação para Jesus, já veio fazendo muito demônio, né? Pronto. Mas aí aqui, como aqui, um personagem que me marca, até porque eu fiz um filme também daqui, que foi A Força da Paixão, e eu fiz um espetáculo, tanto em 2019 como agora no retorno de 2023, que é o Sumo Sacerdote Caifás, né? Que é aquele que comanda o templo e o Sinédrio, com todos os sacerdotes, que eu acho que ele, para mim, é o grande vilão da história. Entendo. Para mim não é Pilatos nem é Herodes, né? Porque Caifás é E que o vende antagonista, a ideia ele tem de um que peso, né, na forçar. história, né? É porque a época a religião, a igreja em si, ela é que tinha o poder político de decisão, de Sim, fazer com com que eles certeza. tomassem a decisão. Para Roma, aquilo ali influenciava no poder romano. Não. Nenhuma, porque os outros tinham o poder do dinheiro, o poder da coisa material. A igreja não, ela tem o poder de transformação da sociedade, é o que ela queria, né? E aí eu acho que Caifás, para mim, ele foi o que realmente o vilão de Jesus. Foi o que Porque você mais curtiu fazer. eu não, o personagem é muito bom, né? Para um ator você pegar um vilão é maravilhoso. Aí, como as coisas eu só nunca pego personagem bonzinho. Nunca pego o personagem certinho, né? Como é que se diz? Que se chama aquela coisa muito certinha, protagonista. Não, eu sempre pego. Bonitinho lá, Eu que sempre no final casa com a mocinha. não, eu só ganho o antagonista. Eu sou o antagonista. Por que será, né? Então Esse eu filme fiz tá muito bom. interessante, eu fiz de Valdir Oliveira, que o Valdir Oliveira trabalha, tem um programa dele na TV universitária, que é grande diretor, né, de cinema, autor, e ator também de teatro. Valdir é uma paixão, assim, gosto dele muito. Penso em uma pessoa, um artista fantástico, super inteligente. Eu trabalhei numa minissérie dele pela TV Jornal, que foi Santo por Acaso, em 2006. Eu acho que foi 2006, se não me engano. E aí, logo depois, agora já no 2017, fiz um filme com ele, um curta-metragem chamado Conde Virgulino, que aí ele me deu um presente para fazer Antônio, que foi um personagem bem louco também, né? E depois eu fiz dele a minissérie Os Ovos da Raposa, que passou no Canal Brasil. E aí, TV Cultura, tudo. Então, esse daí é mais louco ainda, porque era um matador de aluguel, que é realismo fantástico, né? Feito Saramandaia, que os personagens são bem... Você tem que entender ele. Então, era um matador de aluguel inspirado no cowboy americano, na zona da mata de Pernambuco. Dá para entender? Como é que é o nome dessa obra aí? Como é o nome? Como é o nome desse? Os Ovos da Raposa. Os Ovos da Raposa. É uma minissérie, série em 13 episódios. Tem que assistir isso daí. Eu acho que ele não está liberado ainda, mas está para ser liberado daqui a pouquinho, porque eu acho que eles estão tentando... 2017, né? A coisa ainda anda. Vende recente, muito, né? Vende muito, Certo. Mas é bem interessante. Então, o nome dele era Dracton, o nome do personagem. Rapaz, Ele andava com 2,38, canela seca, aqueles compridão que a polícia usava nos anos 80. Lá. Eu tive que aprender a tirar, né? Você tem que aprender. Eu acho que eu já aprendi a tirar desde antes, desde o Conde Virgulino, que eu tive que aprender de Bacamarte. Você vai pegando em arma, vai... Aí, às vezes, quando aparece personagem de televisão, uma coisa assim, eu uso a arma e lembra, Roberto. Já tem o macete, né? Fantástico. Deixa eu só deixar uma frase aqui. Um país não se muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência, mas sim pela sua cultura. Frase de Herbert José de Souza, sociólogo e ativista de direitos humanos, nosso Betinho. Hoje vocês, além de produtores de cultura, fazedores de cultura, vocês também estão em posições políticas dentro do setor cultural. Aí eu queria saber de vocês, política e cultura, o que tem a ver? Qual a opinião de vocês? Por que é que vocês entraram nessa militância política pelo setor cultural? Como é que vocês... É importante separar a partidária. Quando Sim. a gente fala política, há uma generalização instantânea com política partidária e automaticamente uma repulsa, né? As pessoas não gostam e precisa... Até pela cultura do nosso país, não digo só Pernambuco, não, do nosso país, né? De nossa cidade aqui, não. E que as pessoas que vão para usar a cultura para a política partidária, elas vão por interesse próprio. É difícil ter um interesse coletivo. É raro. Eu sei pela minha experiência de ter trabalhado muitos anos com diversos governos, com vários políticos. Vão montar um coletivo, o pessoal pensa que o cara vai ser candidato a alguma coisa, né? Minha gente, a cultura, ela é uma política absoluta. Exato. Ela não depende de política partidária. Porque cultura é identidade. Exato. Ela é raiz. Ela é agente. Entendeu como é que é? A partir do momento que o cidadão, o fazedor de cultura, o artista,
a gente começar a ver que a gente é independente de partido, de pessoas, de tudo, a gente vai ser maior do que a política partidária. O que tem que ser aplicado são políticas públicas de cultura, Isso. porque ela é o dia a dia do cidadão. Entendeu? A única coisa que eu digo, que eu modificaria se a frase fosse minha era, não é que ela muda, ela transforma. É verdade. Por que é que vocês acham que há esse afastamento assim de alguns fazedores de cultura dessa militância política do bem, dessa militância política pelo setor, pelo conjunto da categoria dos artistas? O que é que acontece que muitas vezes o camarada é um bom artista, é um bom técnico, mas ele não se dá bem assim com a política em si, a política institucional? Eu acho hoje que nós temos uma situação muito séria de esvaziamento de formação. Nós temos isso de forma muito gritante. Quando eu te falei que nós tínhamos 32 grupos de teatro, eram os grupos formalizados. A cidade fervia, né? Dentro das comunidades, as crianças brincando. Nas esquinas, o pessoal estava recitando poesia e tocando violão. Hoje em dia, a gente mudou um pouco esse cenário. Sim. A gente vê outras coisas nas esquinas. Mas essa situação de ter dentro das escolas como formação todos os segmentos culturais de teatro, dança, música, isso fez com que tivéssemos uma geração hoje tanto de espectadores, né, de formação de público, como de artistas. Então, quando a arte entra nessa formação inicial, quando ele não vira artista, ele vira consumidor de arte. Justo. Então, nós temos um vácuo. Isso que você me perguntou, o que é que está acontecendo, na verdade, é um conjunto muito complexo de coisas que fazem com que quem já é antigo está cansado do processo e quem é novo não tem elemento suficiente para poder se conectar a esse nível formativo mesmo, de estar ali conectado. Então, nós temos um complexo muito difícil de resolver que não seja pela inserção da arte na primeira formação. Aí vem a palavra chamada acesso. É necessário, quando eu falo dentro das escolas, é porque é uma forma de acesso muito mais primária que nós temos, mas o acesso, ele faz com que a pessoa tenha contato, mesmo que ele não goste. Sim. Se você dá o acesso, ele sabe que aquilo existe e em algum momento da vida dele aquilo vai ter um peso. Então, automaticamente, nós temos hoje fazedores de cultura que parte deles tem essa vivência longa e estão cansados, e parte deles não vivenciaram essa formação primária. Então, tem muita gente que está, eu diria, até fazendo arte superficialmente. Então, é um complexo, não é uma coisa simples de se responder, não. É muito, muito complexo isso. Quando vocês, assim, entraram, assim, mais propriamente dito, como formadores de opinião do setor, vocês se inspiram em algum artista? Vocês avaliam que algum artista... Porque alguns artistas sobem no palco e, além do espetáculo, ele deixa uma mensagem, né? Ele deixa ali algo que vai transcender, que quando apagar as luzes, as pessoas vão continuar reverberando aquele pensamento. Vocês se inspiram em alguém nesse sentido? Vocês acreditam que existe algum exemplo, alguma pessoa que... Assim, até para essas pessoas que estão nos ouvindo, os jovens que estão nos ouvindo aí, para que eles possam também se inspirar nessa militância, nessa participação organizada dentro da política cultural do município, de Pernambuco, do Brasil. Vocês veem assim alguém? Vê só, para ter referência, assim, como um clichê, eu não, nenhuma, né? Nenhuma. Eu tenho minhas referências principais, são as pessoas com quem eu convivi, principalmente, porque a gente tem uma... Porque, olha, principalmente arte cênica, toda arte, por mais que ela seja individual, ela tem que ter uma troca. A maior inspiração de quem cria para a arte é o próprio ser humano. Então, se eu não vivencio e não tenho trocas com quem eu convivo, com quem me passa alguma coisa, até o ator, que você é ator também, você sabe, você passou andando e um personagem meu precisar de um andar diferente, eu vi que seu andar é diferente, pode ser que o seu me sirva como construção para o meu personagem. Estou entendendo. Então, se eu não tenho esse contato, essas referências, o problema está aí hoje em dia. O que é que aconteceu? A questão eletrônica passou a tomar conta das coisas, o individualismo, através das próprias leis de incentivo, começou a dissolver os grupos que viviam de engajamento da própria política cultural, porque se tratava de política cultural. Hoje você vê que certinho é quem está de um lado, errado é quem está do outro. Cultura não pode ser feita dessa forma, porque cultura é feita diferente.
né? Sim. Cultura é feito não só do que são, como é que se diz, do que se converge, o que se diverge também já na cultura. E aí, cultura não pode ser discutida. Meu grande problema com relação à política partidária está nisso. Porque eu não consigo ver cultura nesse jogo, entendeu? Porque você quer dizer que só aquilo que eu acho que é certo é o que pode ser. Não, está totalmente errado. A diversidade, se eu uso a palavra diversidade, eu tenho diversidade em tudo, em posições, em cor, em raça, em tamanho, em opinião, em tudo. Como é que você vai conseguir construir um texto onde eu possa te emocionar, te fazer raiva, te fazer rir, te fazer chorar, te fazer feliz, se eu não vou divergir ou convergir com você? Eu tenho que divergir e convergir em qualquer momento. Cultura é isso, não tem como não ser. Porque eu tenho uma realidade aqui, Tony tem outra, você tem outra, você chega na zona rural, tem outra pessoa com totalmente realidade diferente, outra cultura. É verdade. O discurso dele é diferente do meu, que é diferente do seu. Eu tenho que, por mais que eu não converja com você, eu tenho que lhe respeitar. Sim, E tentar lógico. isso é ser propositivo dentro da cultura. É isso que a cultura está precisando. Perdeu-se isso. É verdade. Entendeu? Os grupos hoje que existem são fechados e só o que eles fazem que acho que é certo. Tu entendesse? Aí hoje, por exemplo, eu tenho referências, por exemplo, eu tenho referências de pessoas que eu tive contato, tanto pessoas famosas que eu tive contato, como as não famosas, né, televisivas, como hoje se fala. Mas eu tive Ilza Cavalcante, que faleceu para mim, é uma referência fantástica do que eu aprendi com o teatro. Eu tenho hoje viva Augusta Ferraz, né, que está fazendo uma série agora para a Globoplay, está lá no Rio de Janeiro, uma grande atriz pernambucana, para mim ela é uma referência no palco, né? Inclusive trabalhei com ela há pouco tempo agora em cena junto no Boi Voador, que ela fez com a gente. Daqui do nosso estado tem esses nomes, tem diretores daqui, né, encenadores de teatro daqui, referência como o falecido Antônio Cadengue, o saudoso Antônio Cadengue também, um grande encenador de teatro. O próprio Manuel Constantino, que eu tive experiência. Quer dizer, tem nomes que você tem esse contato. E Cira Ramos, que é uma atriz, que já dividi cena com ela e contracenar com ela, é maravilhoso. Zuleika Ferreira, a própria Marilena Breda, Zé Brito. Então, sabe, tudo entender. Então, para mim, essas são minhas referências principais. E, assim, de grandes nomes, eu tive acesso a alguns, inclusive tenho amigos lá no Rio de Janeiro, são famosos. Eu tenho o Licurgo Espínola, que é um amigo meu, que fez Rede Globo, né? Muito tempo, fez Record agora há pouco. Tem um grupo dele, Teatro Identidade, que até viajou pelo Brasil. Eu fiquei com ele fazendo algumas produções desde 2012 para cá. Mas a gente não teve mais contato. Mas tive acesso a grandes atrizes, como Elizabeth Savala, conheci Eva Vilma, Dona Laura Cardoso. Teve alguns nomes, Cláudio Tovar. Então, tem referências assim, mas por eu ter contato e ter conhecido. Não tem essa referência do clichê televisivo de forma alguma, que é um grande problema está hoje. Se você pegar um ator hoje novo, aqui, né, dessa nova geração, pergunta para ele qual é a referência dele do teatro pernambucano. Ele não sabe dizer. Porque ele entrou nesse clichê de ter uma referência, tem que ser famoso, tem que ser conhecido popstar. Meu popstar está aqui perto de mim. Esse é que me enche, que me preenche para poder fazer arte. Existe uma situação que eu acabei de lembrar com a fala de Roberto, que é assim. Nessa época, entre 89 e 92 ali, eu passei no concurso da FEBEM para ser professor de teatro. Maria, eu dei aula na FEBEM. Eu passei. Eu pedi exoneração, eu só aguentei 6 meses. Mas agora foi em Cavaleiro, não? Não, foi aqui de Prazeres. Tem Cavaleiro também, ali lembra, perto né? do MEC ali, era uma FEBEM, que agora é o EREM José Neves. Ali era uma FEBEM. Tinha no Cabo também. E eu não aguentei, era pesado. Era pesado. Bem pesado. E aí eu fui professor de teatro na época, né? Eu tinha toda essa formação que eu te falei, comprovada e tudo mais, e aí eu passei. E aí passou os anos, eu larguei mão, passei os anos, tive situações muito inusitadas no centro da cidade. Uma série de meninos me cercar e um no meio diz assim: opa, ninguém mexe. Opa, tio, o que está fazendo aqui uma hora dessa, tio? Então, situações bem estranhas em relação a essa questão da criança morando na rua, vivendo Sim. de droga e etc. Mas o que eu quis dizer em relação a essa história de referência é muito maluco. 4 anos atrás, eu não sei porque eu esqueço o nome dele, talvez não seja para lembrar mesmo. Ele, inclusive, falou que trabalhou com Jason Wallison. Ele tinha um rapaz me olhando no ônibus, meio desconcertante. Na hora que eu me preparei para descer, ele falou: você se chama Tony? Aí eu falei: sim. Ele falou: você foi meu professor de teatro na FEBEM. Vê para aí. 4 anos atrás. 30 anos atrás. Não, 4 anos atrás foi esse episódio. Eu tô falando. Foi professor há 30 anos atrás, ele era um jovem. E o cara se lembrou de você. E é emocionante ele dizer: você salvou minha vida porque eu tinha tudo para ir, tá vendo, amor? Ele estava com a esposa. É desse que eu falo sempre. Então, às vezes, você é referência de alguém por uma ação que você faz dentro da cultura. Sim.
e você, às vezes, não tem noção que você salvou vidas. Então, é muito, muito interessante isso, que não é um ícone específico, mas é o conjunto. Quantos filmes Roberto fez e a gente não sabe quantas vidas foram afetadas por esse personagem. Sim. Quantas poesias eu já recitei e afetou alguém. Então a gente tem uma junção. O baterista da Mutou Laranja, que era uma banda que eu participava, ele dizia assim, gente, para de preocupação, que tinha um rapaz da banda muito preocupado com sucesso. Ele dizia, se daqui a 30 anos alguém escutar uma música nossa e gostar, já valeu a pena ter existido, cara. Acaba com isso. É a referência, na verdade, da construção como um todo que eu acho que é o Vale. E aí onde a gente hoje está pecando. A gente tem lacunas, tem espaços que estão difíceis de serem preenchidos. Então, a gente fica buscando justamente o melhor prefeito, a melhor política pública, A Miss mais bonita. a Miss mais bonita. A gente fica buscando esses ícones, na verdade, quando, na verdade, é o conjunto, na verdade, silencioso que vai fazer essa sociedade ter uma... A diversidade que constrói A diversidade, ela, né? exatamente, a diversidade. Beleza. A gente está falando agora aqui sobre o setor cultural de Jaboatão. A gente vai estar colocando algumas imagens aí dos últimos eventos que houve aqui na cidade. E aí tem algumas perguntas aqui que eu acho que é interessante que a gente traga para esse debate. Como, por exemplo, assim, a cultura, ela é autossustentável mesmo? O que é que vocês acham disso? Porque, normalmente, assim, muitos grupos só saem às ruas se houver o recurso público, se já houver um patrocínio pré-determinado. Se tiver já alguma coisa pré-determinada. Não se arrisca, né? Não corre esse risco de ir para a rua e, no calor da batalha, formar ali a questão financeira, né? Como é que vocês acham? A cultura, ela é autossustentável? Como é que vocês avaliam isso hoje em dia? Eu acho que é. Eu tenho certeza que é. Eu acho que é. Por quê? Nós temos aquilo que eu te falei, nós temos uma lacuna que precisa ser preenchida desde a formação do público, né, até a formação do próprio artista. Nós temos, inclusive, fazedores de cultura que não têm coragem de dizer que é artista. Sim. Então, é necessário, dentro desse contexto de autossustentável, entender que é uma cadeia. Não é simplesmente um ponto ou outro que vai determinar isso. É uma cadeia. Desde a formação de todos os lados, né? Uma coisa que me impactou muito, eu não cheguei a falar, vou falar pela primeira vez, eu fui assistir as Pastoras. Acho que das Pastoras. Isso, eu fui com o Marassani, com o Nelma, a gente foi assistir ali no Teatro do Parque. E me impressionou, estava 80% lotado naquele dia que eu fui, mais ou menos, uma média ali de 80%, 90% de público. E o que me impactou muito é que eram 80%, 90% de fazedores de cultura. Eu acredito que tinha 5 pessoas que eu não conhecia do meio, que poderia ser público comum que veio de casa para assistir a peça. Sim. E isso é um exemplo simples do quanto estamos precisando formar público. Sim, sim. Porque essa obrigação não é só da gestão pública, não. Não, claro que não. Eu vou dizer para você, como os grupos que você vivenciou e eu vivenciei nos anos 80, era muito mais os grupos engajados que traziam o público. Exatamente. Criou políticas para isso, entendeu? Espontânea. Então, esse público espontâneo, a obrigação está muito mais... E outra coisa, o ator, o técnico que está em grupo, ele não pode deixar nas costas só do produtor, não. Exato. Tem que ser um trabalho de grupo. Exatamente. Aí como é que vocês avaliam que a gente deve encaminhar para que esse processo aconteça? O que é que está faltando? O que é que já está sendo feito? Principalmente a questão... O país como anda hoje, na questão das políticas públicas de cultura e que podem ser aplicadas, é você tentar utilizar desses mecanismos e suas ferramentas, né, conforme as próprias leis determinam de aplicação, como está trabalhando a aplicação do Plano Municipal de Cultura no município, né? Como conselho, né? O conselho ativo, é importantíssimo o conselho estar ativo, até porque ele tem uma fala oficial da sociedade civil dentro da própria gestão. E isso é importante. E outra coisa, o artista de Jaboatão, o fazedor de cultura de Jaboatão, ele não se toca disso ainda, do que é um conselho. Isso. Então, quer discutir, às vezes, certas coisas de política, quer se posicionar, né, às vezes de forma até agressiva e desrespeitosa, sem entender do assunto. Então, é importante, está vendo como veio muita coisa a ser jogada das políticas aplicadas para a cultura, sem trabalhar a sociedade cultural. É verdade. A partir do momento que o artista que fala
e não sabe o que é um conselho, é porque ele não recebeu essa informação. O nosso país, não é só em cultura, mas em qualquer outro segmento, é empurrar para a sociedade uma decisão sem trabalhar preventivamente essa sociedade para que ela receba É verdade. essa ferramenta. Então, acontece muito isso na cultura. Muita gente, às vezes, mete o pau no conselho. Pô, o conselho está trabalhando tanto. Aldi Blanc, o conselho, mesmo na pandemia, senhoras de idade, que nem podia estar, Sim. se sair de casa com máscara. Na época, eu estava como presidente, não foi, Tony? Isso, Eu acho que eu estava tá, como presidente do presidente. conselho, daqui, em 2019. Não, Isso. a 2020, foi porque o meu foi prorrogado por causa da pandemia. Pandemia. E eu estava como presidente mesmo. Para a gente montar o plano de ações para pegar o recurso, botar na plataforma e o recurso ser depositado na conta da prefeitura e começar a trabalhar os editais para que a sociedade viesse a receber o benefício da lei. Entendeu? E aí tinha gente que metia o pau, tinham lá senhoras de 70 anos de idade, 60 anos de idade, como Maraçana em França mesmo, pessoa super respeitada, né, da cidade, uma Séria. grande artista plástica, séria, da esquina 40 lá em Piedade. Tu entendeu? Saindo de casa para poder ajudar a lei, para poder espontaneamente, voluntariamente, porque ela representava a sociedade civil. E aí escutou muito desaforo, muita coisa. Tu entendesse? Então, por quê? Quem fazia isso é porque tinha ignorância da causa, Exato. não entendia o que era um conselho de cultura. E aí a gente tem que começar a trabalhar, a massificar essas questões para que a sociedade aprenda a saber o que é cada coisinha dessa. Agora, eu acho que independente, né? Estou falando como artista, não como trabalhar em gestão pública. Independente que vai ser aplicado um plano municipal, independente que vem lei Paulo Gustavo aí, logo depois vem a Aldir Blanc 2, que ela é de fomento, ela já não é emergencial, ela vai trabalhar fomentando a cultura. Né? Tem outras brechas também, por exemplo, a Rouanet, entre 2019 e 2020, teve uma decisão de que fundações, autarquias e empresas diretas ligadas à cultura da gestão pública, ela pode já captar recurso. Essa semana passada aconteceu a questão já agora no início de 2023, já tem aquela questão de que alguns projetos que estejam como contrapartida social, escolas municipais, creches, seja voltado para isso, use a linguagem da cultura local, principalmente a música local e regional. As também podem ser captadas através dessas autarquias. Então, quer dizer, começou a abrir já desde 2019, 2020, a Rouanet começou a abrir para que essas instituições que não são da administração direta, mas a indireta, como fundação, por exemplo, Sei. ela pode já fazer Inclusive, uma captação de A projetos. Fundação de Cultura de Jaboatão está sendo instituída, né? Isso. Eu estou envolvido. O Tony tinha falado Mas pra mim. porque lá é privado. É privado. Né? Mas o poder público municipal pode ter uma fundação já que Isso. pode captar. Exato. Hoje a lei permite a Rouanet. Tony, aproveitar que você está aqui, que você é presidente do conselho, queria que você explicasse o que é o conselho, né, como é que ele funciona aqui em Jaboatão, quais são os projetos que o conselho de Jaboatão hoje tem, como é que você está levando em frente aí as políticas do conselho municipal. É muito interessante começar dizendo que conselho não é uma instância de interesses privados. Eu digo isso porque eu recebo algumas propostas de projetos assim, Tony, tu consegue me ajudar nesse projeto? Inclusive, recentemente, eu não vou citar nome por uma questão de ética, mas recentemente o cidadão queria que eu defendesse junto à gestão um projeto muito privado e eu fiz uma proposta indecente dele abrir mão do privado. Nós iríamos fazer aquilo coletivamente no município, porque realmente era interessante. E eu fiz essa proposta. Não, vamos fazer o seguinte, deixa de ser teu, nós vamos lançar para a cidade inteira executar isso daqui. Aí a gente vai e o conselho consegue defender como coletivo, como uma proposta para que a cidade inteira... Aí ele falou, não, mas é meu. Falei, agora você entendeu o que é o conselho. Eu não tenho como defender o que é seu. O conselho é uma instância que precisa ser entendida pelo artista, como o Roberto acabou de dizer. Oficialmente, você senta para conversar as demandas e necessidades da sociedade, oficialmente, com ata, com publicação em diário oficial. E isso tem um poder muito grande. E os artistas, primeiro erro é enxergar o conselho como sendo uma instância governamental. Sim. É o primeiro erro. Conselho é uma instância de sociedade civil. O segundo erro é achar que não existe regra. O cara está no conselho, ele pode construir o que ele quiser, pode fazer qualquer defesa de projeto que quiser. É outro erro. Não é assim. Existe regra, existe estatuto, mas né? Esses são vícios de gestões que utilizavam conselhos como trampolim para indicações de projetos através de uma troca política. Chama balcão de negócio. Eram balcões de negócio.
E um conselho, realmente, um conselho como se deve trabalhar, é como se trabalha aqui em Jaboatão hoje. Isso. O conselho ele é soberano, ele é independente disso. Ele é eleito Ele pela tem que sociedade, unir. né? Veja só, o Isso. que eu disse para você, o que é que a gente precisa na nossa cultura? Convergir a favor dela. Isso. Independente se você pensa diferente de mim. Mas você tem coisa boa para dar. Tony também. Eu também. Vamos juntar o que é de bom. Feito Brasília, aquele congresso, uma bagunça. É verdade. Né? O Congresso Nacional. Mas por que deixaram de oposição e situação escolher as melhores propostas de todo mundo? Vai Esse ser nome já é congresso, interessante. gente. Exato. Conselho. É verdade. Debate, né? Diálogo, Debate, né? diálogo. Isso. Diálogo. E- Todo mundo tem ideias ruins e boas. Aproveitando, Não é verdade? Entendeu agora? conselho, Então o conselho não tá é para lugar isso. de conflito. Não. Aproveitando Tanto que essa fala. tem pares, como a lei determina, pares da gestão pública e pares da sociedade civil, para ter as melhores ideias dentro do que as leis, do que é permitido, né, para a gestão pública, ser oferecido pelo conselho, ser aconselhado pelo conselho. Entendeu? O conselho ele aconselha também a gestão. Ele traz algumas informações e leva, ele pega ideias. Agora mesmo, por que o plano de ações tem que ser levado para o conselho? Porque ele oficialmente ele está, inclusive, protegido dentro das leis para que ele represente a sociedade civil e ali vai aconselhar a sociedade civil junto com a gestão, ver dentro dessa lei o que, é que pode ser feito, dentro das ideias que os artistas colocaram para a gente, o que é que a gente pode aqui junto botar para que seja colocado no plano de ações. O que é que a lei permite, que já foi feito naquele levantamento nosso. Pela amostragem, pede que tenha 70% para a mulher desse recurso para esse edital. O outro pede... E aí a gente, dentro dessa amostragem, vai levar para o conselho vai ver dentro da lei para jogar no plano de ação. Mas aí tem a opinião da gestão, tem a opinião da sociedade civil através de seus representantes. Então, o conselho está ali para esse tipo, né, de trabalho, servir a sociedade. E olhe que os representantes do conselho municipal, como no estado de Pernambuco também, eu acho que o único conselho que é pago, que recebe algum recurso é o nacional, né? E o nacional, sim. O federal Isso, ganha o federal. recurso. Mas todos aqui são voluntários. Então ninguém tem esse interesse, até porque não tem, porque está ganhando, achar que vai ter algum jogo de alguma coisa. As pessoas levam para esse lado. Né? É por isso que é importante que quem for artista, fazedor de cultura, produtor cultural, aprenda o que é o conselho, Isso, venha participar. Você exatamente. pode não ter direito a voto, né? A opinião sobre o que vai ser, mas você pode estar lá como ouvinte, né? Conversar com os conselheiros, acompanhar o conselho. Isso é de suma importância para a sociedade. Eu e Fred tivemos um diálogo recentemente quando formamos o grupo de WhatsApp chamado Coletivo para o Paulo Gustavo, né, que a gente está nessa militância aí desse coletivo. E Fred estava com a necessidade de, não é nem legalizar, mas legitimar aquele grupo junto à Câmara, lembra desse diálogo que a gente teve? Lembro. Junto à Câmara, junto ao prefeito, e aí eu fui até um pouco rude, assim, um pouco duro com o diálogo que a gente estava tendo, que eu falei, você tem o conselho todo formalizado, todo oficial, e a gente não pode confundir, não pode criar uma segunda instância a partir de um coletivo, anulando o que já está pronto e poderoso, né? Sim, então sim. a gente teve um diálogo muito interessante e direcionamos o coletivo para entender que é parceria, né? Aí a partir daí a gente começou a falar, olha, há uma parceria aqui, conselho, coletivo e tudo esse tipo de mais. experiência você colocou. Porque assim, existe como Roberto falou, assim, uma ignorância, né? Da causa, a falta de A conhecimento, ignorância né, da informação. do grupo, por quê? Porque a gente não teve essa experiência Isso. ainda, né? Exato. Aí hoje a gente vê novos gestores se apropriando de uma nova política e querendo fomentar da maneira correta. Aí isso até, assim, às vezes encabula o cara. Rapaz, será se realmente é isso mesmo? Aí quando você... Aí por isso que, assim, eu achei de suma importância trazer vocês aqui, porque a gente está num momento diferenciado hoje da discussão do setor cultural, né? A gente hoje tem uma lei de incentivo à cultura que ela obriga que haja esse debate, obriga que haja a ouvida Sim. dos fazedores de cultura, dos técnicos, dos artistas, dos músicos, dos produtores culturais. Então, é importante que a gente hoje comece a demolir essas barreiras que existem entre a gente, né? E que a gente possa dialogar com o conselho, sabendo o que é que o conselho pode fazer, o que é que ele não pode fazer, como ele pode encaminhar alguma demanda coletiva, né? E como, assim, a gente progredir dentro desse campo. Né? Deixa eu pegar só um gancho da tua Vamos lá. fala. Eu ia dizer isso no outro formato, mas você falou dialogar com o conselho. Nós precisamos desconstruir essa frase para que você se sinta conselho. Você é conselho. Você não precisa dialogar com o conselho.
Você precisa utilizar essa instância, trazendo as demandas e essas necessidades para que ela seja colocada na mesa a partir dessa legalidade, mas o artista precisa perder esse gancho de dizer assim, vocês do conselho, nós temos que trazer o nosso conselho, nós somos o conselho, todos os artistas faz parte desse processo. E eu digo isso com certa frequência porque a partir do momento que eu entrei no conselho, eu senti uma transferência de responsabilidade que não deve acontecer. O que é que vocês estão fazendo? Esses dias eu falei assim, o mesmo que você. Eu sou um espelho do que você está fazendo. As pautas que eu coloco dentro do conselho é o espelho do que você está me dando. Se você não está me dando nada, não tem nada para colocar na pauta. Então, nós precisamos construir uma mentalidade de que o conselho é uma unidade. O conselho não é eles no conselho, ou nós aqui, é uma unidade. E a outra situação dentro dessa instância chamada conselho é fazer com que os artistas entendam que nós vamos construir o plano municipal, temos cidades vizinhas que já têm o plano municipal há 2 anos, e isso é muito sério. Não tem nada sendo executado do que foi determinado dentro do plano municipal. Então, fazer o plano é o primeiro passo, mas ele não é o passo mais importante. A sequência desse plano, a aplicação dele, vai depender justamente desse olhar, dessa apropriação dos artistas. Não é o conselho que vai fazer ele executar, é a classe artística que vai trabalhar isso. Então, quanto mais cedo a gente aprender a ser coletivo, entendeu? A jogada do vocês do conselho levar, entendeu? Não é nós como conselho vamos trazer isso daqui. Claro, e Paulo Gustavo já vem dizendo algumas coisas que eu acho que como a cultura, que eu digo, não é a gestão pública, mas sim, quem faz cultura vai ter que se comportar daqui para frente. Eu acho que desde lá da Audi Blanc 1 já vinha mostrando alguma coisa com relação a isso, porque lá na Audi Blanc 1 da emergencial ela tinha uma questão. A cidade que não estivesse com conselho, ou não tivesse conselho ativo, né, tivesse desativado o conselho, tivesse parado, ela teria o direito de fazer seus encontros de políticas culturais e ali determinar, junto com a gestão. Nunca dizer assim, ó, vai fazer um grupo aqui coletivo e esse grupo coletivo é que vai fazer o documento do plano de ações. Não, porque quem faz o plano de ações é a gestão, porque é ela que tem a conta, ela é que vai gerenciar, então ela que entra no sistema. Mas poderia ser feito um encontro com os artistas, dali sair uma pauta com ata, com tudo, e a gestão lá para montar o plano de ações. Eu tive uma experiência parecida, igual, né, até do que eu falei, porque no primeiro recurso, quando chegou o Audi Blanc aqui, eu fiquei na coordenação do plano de ações com o conselho e com a gestão, e aí nós teve um recurso, não usamos todo o recurso, ficou um recurso remanescente, que foi a segunda fase. Já na segunda fase do recurso remanescente, eu não estava na prefeitura, eu tinha saído da prefeitura e fui trabalhar em Belo Jardim, no Agreste. E Belo Jardim tinha um recurso remanescente e o conselho estava desativado. Aí, então, fizemos um encontro de políticas culturais, Audi Blanc, do recurso remanescente, na Câmara de Vereadores lá. Apresentamos um plano de ações e tudo o plano de ações foi definido com todos os artistas que estavam na plateia, no ata, tudo, e escolheu o plano de ações e foi aplicado para poder gastar o recurso remanescente. É dessa forma, participativa, mas com o gerenciamento da gestão. Você não poderia fazer se não tivesse um conselho. E a Paulo Gustavo também ela dá essa mesma brecha de ter, mas ter através de um encontro onde vai ser representatividade da sociedade civil, mas com a gestão pública fazendo o controle do plano de ações, porque ela que vê o negócio da lei, ela que vai estar com a conta, ela que vai colocar na plataforma, tu entendesse? Então, é uma questão de realmente você começar a praticar essa sociedade. Até porque o conselho, desculpa, 2019, desde 2018, 2017, a gente vinha lutando para a alteração da lei do Conselho daqui para poder ter sua nova reestruturação, porque se chamava lá atrás Conselho Municipal de Cultura. Ele hoje está já de acordo com a adesão ao Sistema Nacional de Cultura, que chama-se, que é uma parte do tripé que precisa para o plano, para o Sistema Municipal. Ele chama-se Conselho Municipal de Política Cultural. Quando eu trabalhei muito nessa lei, eu acho que foi justamente eu como presidente estava lá e a gente conseguiu concluir, não foi, Tony? Isso. E aí conseguiu, o prefeito foi, encaminhou e a lei foi aprovada na Câmara, a sua reestruturação, e hoje o Conselho está de acordo com a adesão do Sistema Nacional, chama-se Conselho Municipal de Política Cultural do Jabotão dos Guararapes. E esse conselho, logo depois, outra lei que a gente trabalhou lá e deixamos tudo resolvido, até eu deixar o cargo de presidente, foi tudo pronto para a eleição. Então, Tony está como presidente hoje, como conselheiro,
votado pela classe artística. Exatamente. Que aí é onde todo mundo, por isso que ele disse, todo mundo tem que ser, todo mundo é conselho. Por quê? Você vai ter que participar da eleição, você quiser se candidatar, você vai se cadastrar para poder Em participar. breve vai saber ter que novas essas eleições, você vai, pode, né? vai ter novas eleições, vai ter que abrir, como foi aberto um edital. Então, esse conselho de hoje é totalmente transparente, houve Isso. tudo isso. Foi votado pelo próprio artista, pelo fazedor de cultura. Né? Agora, muitos não sabem porque não participam. É. Então, a gente só vai mudar quando a gente participa. Tem que se apropriar, né? Se apropriar, apropriar. Assim, justamente. O contato que eu tive com o pessoal do conselho, os conselheiros, com o Tony, com você também, Roberto, é que eu vejo que são pessoas que estão trabalhando em prol de um setor, né? As questões políticas, partidárias, elas podem acontecer e devem acontecer. É natural, é normal da democracia que mais na frente cada um tenha seu candidato, sua preferência. Mas nesse momento, é o momento da gente unir forças e trabalhar em prol do setor de uma categoria e de um movimento que nacionalmente vem surgindo, né? Que é essas demandas participativas que são essenciais para a política cultural daqui para frente, né? E ela educa os dois lados, tem que ter bem essa clareza hoje. Ela educa a gestão e ela educa a sociedade civil. Justamente. Né? Porque é uma mudança de formato. E eu acho que a gente tem que trazer e fazer ser um pouco retrô e nostálgico dos anos 80 que a gente viveu, Tony. Fazer os grupos de teatro. Não, eu acho que há algumas práticas, por exemplo, se vai ser montado um plano e vai estruturar isso. Porque as pessoas pensam que usa, né, a gestão pública como cabide, como muleta, como apêndice para tentar ver se seu projeto anda. A partir do momento que o recurso que foi destinado ao público a você acabou, você pega o seu projeto, engaveta, arquiva, joga fora. Não dá vida a ele, né? Como é que você tem que fazer? Acho que o grande desafio, não só da gestão, como do próprio conselho, até porque eu estou em gestão, mas eu passo. A prefeitura continua o artista. Todos nós vamos passar, né? Não é verdade, não é. E aí, mas assim, porque eu estou na gestão, né? Então, eu passo. Se é agora, se é depois, daqui a 10 anos, ninguém sabe. Mas a gestão vai continuar de políticas culturais, o plano vai continuar. O que é preciso? Para manter um plano, principalmente você usar o cidadão da cultura de Jaboatão, o fazedor de cultura, o artista, a ser um agente ativo transformador. Ativo transformador. Qual é o processo nessas obrigações? Eu acho que, paralelo a isso, é trabalhar políticas de formação, de engajamento, para que voltem essas políticas de grupo, onde não só o dinheiro, porque o dinheiro tem que ser um incentivo, o nome é assim, incentivo, não é? Manter você com o seu projeto. Então, você vai ter o dinheiro de incentivo, vai ser incentivado. Mas vamos trabalhar essas comunidades para que elas sejam proponentes e ativas no processo. Também, né, depois. E por que não vamos buscar a prática dos anos 80 desses grupos, onde se fazia campanhas para venda de ingressos, onde trazia empresas para fazer os convênios e comprar o ingresso mais barato? A gente vai formar público. E a obrigação de formação de público, eu digo como artista e como produtor também. É uma obrigação minha também como artista, é minha também como produtor. Não só da gestão pública, porque a gestão pública passa e eu continuo. Tu entendeu? Então, é tentar alinhar coisas que deram certo com os novos planos que estão acontecendo. Vai ter um plano? Vai. A gestão vai incentivar? Vai, dentro do plano. E aí eu recebi um recurso. Meu espetáculo é lindo. Eu só vou fazer 10 apresentações? Não. Eu vou ter que ser sustentável com isso. Qual o caminho que eu vou buscar? E aí a gestão pode estar para orientar. O conselho pode estar para poder ajudar. E aí a gente junto caminhar com isso. Eu acho que Jaboatão tem tudo para poder, lá na frente, ser um grande celeiro dessas mudanças. Com certeza. E acho que a gente tem que se unir mesmo e conte comigo, acho que conte com o nosso podcast aqui, com o que vocês precisarem para estar difundindo essas ideias, projetos, os artistas, né? Nós temos uma quantidade enorme. Ultimamente eu comecei a ter contato com o público fazedor de cultura da cidade e vejo a diversidade, né? A grande multiculturas que existem aqui em Jaboatão, e a gente tem que trazer isso, porque senão vai se perder, né? Tem histórias que precisam ser contadas. Só para fazer um complemento da fala que eu acho importante de Roberto, quando você tem um artista, seja músico, seja ator, seja dançarino, dentro de uma comunidade, que ele sai desse nicho da verba pública e tudo mais, e parte para ele trazer o público, existe uma transformação que acontecia na época muito forte. Primeiro, ele é conhecido naquele bairro. É a primeira coisa. Então, Sim. As pessoas vão porque tem alguém próximo participando. E no momento em que ele vira o ícone artístico, uma referência artística, outros jovens que estão aqui nessa periferia dele começam a se interessar para chegar naquela posição próxima.
E aí vem uma situação muito interessante, é que o custo disso é muito baixo. Sim. Custo público desse processo aqui, ele é muito baixo, muito baixo. O que está faltando é, como o Roberto disse, encontrar o caminho para trazer de volta. Sim. Você entendeu? Isso aqui não precisa de milhões para acontecer. É o caminho para fazer com que haja novamente. Eu gostaria até de dizer que a gente precisa de degraus. Nós temos artistas como Roberto, como eu, como um Bilé da vida, ou seja, artistas que já estão há muitos anos nesse processo. Nós temos um outro intermediário e nós temos aquele que ainda está tocando um violão muito ruinzinho, ainda, né, atua com uma forma muito mecânica, verde ainda muito né? verde. Nós estamos perdendo esse início, cara. E quando eu perco esse início, eu nem tenho meio, nem daqui a 20 anos eu vou ter o outro. Tony, é assim, a gente já está com mais de 1 hora de podcast aqui, tá muito boa a conversa. Mas infelizmente vai ter que continuar em outros momentos. A gente vai se caminhar para o final, mas pegando um pouco disso que você deixou, assim, a gente tem esse momento agora, assim, talvez mais de fala direta. Eu peço que você, assim, pedido cada um fale, dê um recado aqui. Queria que Tony falasse para o iniciante na arte. E, na sequência, se Roberto puder falar para o setor cultural, para o pessoal do setor cultural de Jaboatão. Mandar um recado, tem aqui a nossa câmera. Tony, o que é que você falaria para o iniciante da arte de Jaboatão? Olha, a primeira coisa é perder o perfeccionismo. Eu falo, assim, causa própria. Eu, por muitos anos, fui muito perfeccionista, deixei de realizar muita coisa por conta de um ato que você acha que é virtude. Se cobra muito, né? E, exatamente, é um defeito. A primeira coisa é perca o senso de perfeição. Faça. Eu vou pegar um exemplo aqui que talvez alguns jovens não conheçam. Se você pega Noel Rosa, por exemplo, Noel Rosa deixou registrado no nome dele 270 músicas e sabe-se que ele trocou por cachaça muitas músicas. Outras pessoas assinaram músicas de Noel, o que a gente acha que passou das 300 aí fácil. Noel teve 10 anos de carreira, ou seja, entre os 17 e os 27, quando ele faleceu, Sim. ele deixou registrado 270 músicas. Se você parar para pensar que não são 270 pérolas, você vai entender o que é que eu estou dizendo. Noel produzia todo dia, fazia. Só que se você for ouvir a discografia de Noel, você vai dizer assim, não acredito que essa música é de Noel Rosa, gente. Você entendeu? Diante da produção, vem as pérolas, porque ele está praticando, ele está fazendo com que aquilo se torne natural no exercício dele. Então, o que eu digo para o novo, faça. Pratique, é suor mesmo. Se você é da poesia, se você é da música, pegue uma música que às vezes você diz, ela é muito fácil, deixe ela fantástica. A execução diária, a prática diária é que faz com que você chegue, pelo menos, numa condição de dizer assim, eu vou tocar para meus filhos e para minha esposa quando eu não vou subir no palco, mas eu vou dentro de casa ser o astro, né, ser a estrela. Então, o artista que é novo, execute, faça. Não tenha pudor. Se o cara escreve, mostre para alguém aquilo que você está fazendo. Não é justo você escrever e guardar numa gaveta. Faça, apresente a música, dance para alguém, faça uma coreografia se você é da dança e mostre para alguém. O que a gente tinha nessa época dos anos 80 era essa possibilidade de ter a escola final de semana e mostrar o que a gente pensou durante a semana. Então, nós tínhamos uma plateia, e era uma plateia até crítica, que dizia assim, se tu dançar para o outro lado, fica melhor. Se tu escrever desse jeito, então, a gente não tinha esse pudor de guardar, a gente mostrava o que tinha, e aí você vai amadurecendo. Só para encerrar, eu executo um sarau, ele está com outro nome, durante um tempo ele foi Sarau de Todos os Prazeres, depois eu e a Lenemar Santos, que é uma figura muito interessante de se entrevistar também, é uma poetisa que vive de poesia, ela vende... Como é o nome? Lenemar Santos. Tem que trazê-la aqui. Ela vive de poesia, ela vende os livretos, sou eu que imprimo os livretos dela. Gente muito boa. Ela imprime os livretos e vende nos semáforos, nos bares, paga apartamento, comida, cachaça, paga tudo vendendo poesia nas ruas. Eu e a Lenemar tem hoje o sarau da gente. E falando dessa pergunta sua, o que é que eu digo para o jovem, é muito interessante, dentro desse processo de 7 anos de saraus, você vê o artista recitar pela primeira vez e o cara do lado dizer assim, tu devia fazer uma curadoria para não deixar pessoas tão verdes se apresentar.
Aí daqui um ano, essa pessoa volta para se apresentar e é um profissional. O cara está perfeito. Ou seja, o acesso, o espaço, a possibilidade de praticar, de fazer, eu acho que é o caminho que hoje em dia a gente perdeu. A gente quer ser profissional quando a gente nem estudou o beabá ainda. Então a gente precisa fazer mal feito, precisa executar, mas precisa fazer todo Tem dia. que ir se forjando ali no embate com o certeza, público, né? Com certeza. No confronto ali com as ideias do público, né? Exatamente. Roberto, o que é que você diria para o setor cultural de Eu só Jaboatão? queria dar, desculpa, eu que só dar um, Pois não, se pois me não. permite um adendo na sua fala. Pois não. E que esses novos artistas que está surgindo, que quer fazer arte, pelo amor de Deus, busque suas referências perto de você. Você vai ter referências de artistas mais velhos, mais experientes, acadêmicos ou não, né? O da academia da vida é esse que sabe mesmo. Então, procure essas referências, porque aí elas perto de você vai ter a troca, você vai aprender, né? Porque hoje está tudo tão Midiático, tão né? midiático, tão eletrônico, que se você às vezes... De repente a referência é hoje, amanhã apagou o vídeo, cadê a referência? Pois Foi-se embora. entendeu? Aí você ficou sem referência de E aí, novo. cadê sua base, né? Sua estrutura, seu alicerce. É verdade. Bom, minha fala para a cultura de Jaboatão, eu te digo que a gente está respirando novos ares, né? Estamos caminhando, eu acho que é aquele caminhar mesmo da construção do ser humano, sabe? Desde o Homo sapiens até, né? Nessa construção, porque eu acho que não só... porque é muito falar assim, porque está um plano municipal de cultura, porque tem as leis que está executando, porque... Não, eu acho que o que está sendo principal disso tudo é que vocês não deixem de participar. Esses encontros coletivos, a apresentação dos seus colegas, viu que vai ter um palco em Jaboatão Centro e aí só é artista local, esse é que você tem que ir, entendeu? Vai ser lá no Curado, mas está distante. Pô, junta um grupo, vai-te embora ver. É uma quadrilha de São João, que é de um grupo coletivo que faz diversas artes. Uma quadrilha, ela tem música, ela tem dança, ela tem figurino, ela tem maquiagem. Veja quantos artistas envolvidos está nisso, da cidade. Aí precisa que a gente seja essa plateia. Se aproprie, né? Você viu lá nas das pastoras, por que, né, de tantos fazedores de cultura lá? A carência de você poder participar e ver pessoas que fazem arte e fazendo arte. E aí, principalmente para os novos também, isso é de suma importância. Eu só vou poder discutir, eu só vou poder ser escutado, minha opinião prevalecer a partir do momento que eu participo. E participar de políticas públicas de cultura, das políticas culturais em qualquer lugar, isso que eu digo para a classe artística, para a sociedade cultural do Jaboatão. Participe, você não tem que participar só de uma discussão política da Paulo Gustavo, não. Você tem que participar quando o SESC convocar, porque o SESC é um grande parceiro da cultura local, um grande incentivador, motivador da cultura, né? Ele faz parte dessa mola propulsora que a cultura que está acontecendo em Jaboatão. Tem essa participação efetiva, porque através dessas outras participações que você acha que indiretamente está fazendo política, você está fazendo política com sua presença numa ação cultural. Sim, essa é a principal. Você não pode certeza. esvaziar a plateia do seu amigo porque você quer que a sua esteja cheia. Esse é o principal da política cultural E de é um Jaboatão. truque, né? É um truque. Ao encher do seu amigo, a sua estará Sim, cheia. Estará cheia também. porque a vida ela é uma uma vida de mão troca. dupla, né? Ela é uma troca, entendeu? E com relação à questão de gestão, tem que se participar mesmo, né? A intenção numa sequência que vai ter mesmo agora, amanhã, inclusive, estaremos participando a gente da gestão, eu, Fernando e Laís, do encontro metropolitano, que a gente tem um comitê metropolitano desde a Aldir Blanc 1, né, das cidades da metropolitana que participam, em discutir e dar apoio, né, desses gestores, a formação dos editais, como é que está sendo essa construção, quando houve cadastro lá atrás, toda essa coisa. Então, não se perdeu, esse comitê ainda existe. E foi um comitê decidido pelos gestores. Não foi nada que foi imposto, assim, vai ter que ter. Não, a gente se ligou. Precisou de uma lei. Se pra não, dizer, vamos discutir uma lei nova que chegou, de emergência, Aldir Blanc, ninguém sabia, aquele corre-corre, tempo de vamos pandemia. fazer o melhor da gente. Né? Vamos tentar se juntar para se ajudar, porque é uma coisa de emergência e ela tem prazo. E aí a gente não sabe como vão ser os editais. E aí saiu todo mundo se ajudando. E todos os municípios que se ajudaram foram os primeiros a sair com os editais. Inclusive, É um processo de aprendizagem para todos nós, né? Até para os gestores. Né? Inclusive na frente de Recife. Porque Jaboatão saiu na frente de Recife, Camaragibe, Sim, foi, realmente. Olinda. Entendeu? Porque Verdade. se juntaram. Recife foi a única cidade que não quis participar. Né? Aí teve ela, eu acho que mais duas, não participou, porque eu não sei se acha melhor do que as outras, mas não quis participar do comitê. Convidado, foram Buscar várias referências vezes. fora, né? Não Sim, buscou junto. E entendeu? Então, depois de sair, agora com o Paulo Gustavo, aconteceu esse primeiro encontro da escuta, que houve uma consulta.
E aí vai ter uma elaboração do plano de ações, com certeza, o Conselho, junto com a gestão, vai chamar mais uma vez a Sociedade Cultural para apresentar esse plano de ações, entendeu? Para que ele entre na plataforma. Está entendendo? Certo, Entrou na muito plataforma, aprovou em Brasília, o recurso entra. Então, esse é um passo. Então, é esse passo a passo, esse crescimento, né, dessa construção desse bebezinho que está se construindo, Diálogo, que né? vai vir, tudo isso vai fazer com que essas pessoas participem do plano de ações. E aí ela vai mostrar, vai ver que o que ela disse vai poder estar lá. E aí, do mesmo jeito, vai ser o quê? Um degrau para que elas participem do Plano Municipal de Cultura, Isso. que vai ser importantíssima a participação ativa da sociedade cultural. Sem ela não se constrói o plano. Vai ter outros segmentos das políticas públicas, né? Vai ter ação social, vai ter educação, todo mundo participa. A sociedade civil participa, religiões participa, empresário, participa todo mundo, ela é uma construção. Sim, com certeza. E aí, para Todos. você ter essa construção e lá na frente a gente poder trazer com que ela seja sustentável, não só pelo investimento público, mas pelo trabalho ativo, transformador do próprio cidadão que faz cultura, vai ter que ter essas participações e aí é onde a gente vai poder descobrir e vai levar essa discussão de como a gente pode ser autossustentável depois que eu tiver um incentivo público. Isso. Porque eu vou fazer Que render. vem depois. Eu né? vou fazer render a conta da cultura na cidade, porque vai dar para mais pessoas. E ao mesmo tempo em que eu estou maduro com o que eu recebi, eu vou deixar mais dinheiro lá para quem ainda não é, que vai precisar desse incentivo, porque eu estou sendo sustentável aqui com o meu projeto. Eu acho que é um grande... E aí a gente, nesse Acho que a caminhar, ideia essa é é a essa, mensagem né? que eu digo. Participem para a gente poder construir uma coisa que seja muito boa, através do que tudo nos permite de leis, mas que a gente faça o diferente. Que eu acho que o diferente é esse, a gente formar a plateia. Beleza. Vocês querem deixar a sugestão de alguma leitura, alguma música, alguma peça de teatro? O que é que vocês acham que a gente pode escutar, ouvir, assistir? A minha sugestão não é Ler. cultural, no sentido do fazer cultural, mas eu acho que estamos precisando dessa leitura na convivência com o outro, que às vezes é complicado a gente estar nesses coletivos. É um livro de 1937, Dale Carnegie, Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. É um livro que trata da alma humana, ele te ensina a lidar com o outro, com a inveja, com a vaidade, É absolutamente revolucionário aquilo. Os exemplos dele é um pouco arcaico, porque é de 37, então ele fala do presidente Roosevelt, ele tem esse ambiente, né, esse cenário da época em que ele foi, só que é um livro que foi uma junção de apostila. Era um curso presencial que se transformou em livro depois de um tempo de prática. Então, ele não é aquele livro teórico que foi depois para a prática. Ele era praticado como curso e virou livro depois. Já está na 200 edições aí, não sei, mundo afora. Como fazer 1937. amigos e E influenciar pessoas. Eu acredito que quem lida com o público deveria ser obrigatório ler esse livro. Beleza. É quase empresarial a referência. A minha dica vai ser uma coisa bem jaboatão. Vamos lá. Essa é boa. Nada que você possa ficar em casa ler solitário. O que eu peço justamente nesse movimento, nessa efervescência que está começando na cidade, nessa ebulição, que procure as referências da nossa cultura, pessoas que precisam ser visitadas, ser estudadas. Pesquise sobre a cidade. Jabotão precisa ser amada, entendeu? Jabotão precisa ser... você sentir, dizer assim, ó, eu sou desse lugar, esse lugar é meu, ele me pertence. É verdade. Esse pertencimento precisa que a cultura comece a fazer. Essa leitura, né? Essa leitura, Se conheça, né? Essa Fazer leitura, e essa essa leitura leitura. ela precisa ser feita olho no olho. Então, você tem Índia Morena, que tem o memorial que ela está montando na casa dela, vai lá, vai estudar Índia Morena e Muribeca dos Guararapes. Foi ali que surgiu o Jaboatão, né? Ali foi bem antes do que ela ser emancipada. Então tem história para te contar e aí você pode criar projetos até para Paulo Gustavo, né? Então vai lá, tem Dona Prazeres, que é lá em Sucupira. Dona Prazeres, nossa parteira tradicional, também patrimônio vivo do município. Tem uma história linda para contar, com mais de 5.000 partos por suas mãos. Você tem Mestre Saúba dos Brinquedos Populares, lá em Vila Rica. Também tem uma história linda e rica, que pode ser construída muitas coisas através da cultura E que dele. estão aqui, né? Estão aqui. ainda. Você tem diversos escritores da cidade, com diversos livros. Você tem Marcos Valério, que é riquíssimo aqui no Jordão, Jardim Jordão, que é cordel, lindos os cordéis de Marcos Valério, que tem que ser lido. Tem que ser Geraldo Valério, Geraldo Valério. que tem que ser lidos, entendesse? Inclusive, ele estava lá com a gente no dia do aniversário da cidade, Isso. no plano municipal,
sobre a aplicação do Plano Municipal de Cultura. Está articulando com o Fernando o lançamento do livro na Casa da Cultura. Maravilha. O livro dele. Participar de uma coisa como essa é você saber que a Vanguarda Produções, que estava parada de Bileares, voltou com Queridas Pastoras, inclusive faz parte do elenco, que a gente está voltando com a temporada agora em junho. Vão assistir o Teatro de Jaboatão, participem, Isso. porque essa participação ativa, você está fazendo cultura, você está tendo literatura, você está lendo um livro ao vivo e a cores. Isso. Bom, vou fazer a última pergunta, que é sempre a pergunta de praxe no nosso encerramento. Roberto Vasconcelos, o que é a vida? A vida é a gente. Está aqui, a vida, ela é tão simples, né? A vida é um suspiro, a vida é uma dádiva, a vida é felicidade. Vida é isso, não tem as pessoas que complicam a vida, né? Mas ela é mais simples que a gente imagina. A vida é simples como ela é. Beleza. Tony Borba de Melo, o que é a vida? Eu não vou lembrar o nome do autor, do escritor, mas ele pediu que colocasse no túmulo dele a placa "Eu não estou aqui". E eu achei fantástico isso, porque a gente às vezes tem certa reverência e é legal ter, mas às vezes trata como se a pessoa após morrer estivesse naquele local especificamente. Então, Sim. a vida é muito mais complexa do que a gente possa achar as teorias para explicar. E a tua decisão de torná-la, pegando a fala do Roberto, simples ou complexa, é você quem vai tomar essa decisão. E a Sim, gente, às sim. vezes, complica uma coisa tão simples. E, pensando em vida, é o que Roberto falou de somos nós. Na hora em que eu perco essa conexão de viver o nós, O coletivo, o coletivo, você realmente perde. Você fica isolado no canto e morre praticamente, né? Você justamente. eu sou uma pessoa extremamente tímida, o teatro me salvou. Mas é justamente no coletivo, eu gosto de estar em público, estar no coletivo, que você tem essa vida, essa vivência, essa possibilidade de real. Então, muita gente diz assim, o que é eterno? Eterno vai ser alguém assistir daqui a 100 anos um filme que Roberto fez, ler um poema que eu fiz. Verdade. Isso é ser eterno, né? Então, e talvez se a gente tivesse uma longevidade maior, talvez fosse uma carga maior do que a gente poderia suportar. Então, eu acredito que está tudo na medida certa. Viver é isso. É importante ter espiritualidade, que eu acredito que as pessoas às vezes fogem disso. Sim. É muito importante. Eu acredito que a gente tem uma certa consistência real quando você tem essa espiritualidade. Não estou falando de religião, de espiritualidade E mesmo. quando você entende espiritualidade, a vida se torna mais simples. Mesmo. Mais simples. Porque muito você vai mais ver, simples. como ele falou, ele não está lá no túmulo, mas ele está na poesia que ele escreveu. Exatamente. Ele está numa Lá nas foto. energias que deixou, né? Nas energias que deixou. Um retrato que te deu, uma escrita, uma caneta. Ele abraço. tá um abraço, É verdade. uma lembrança. É isso. vida. Vida é o simples. É isso, pessoal. Estamos encerrando aqui o nosso podcast, esse episódio maravilhoso, onde a gente recebeu aqui o ator, diretor, produtor, gestor, Roberto Vasconcelos. Recebemos aqui Tony Borba de Melo, né, acadêmico de letras, da Academia de Letras de Jaboatão, poeta, músico, compositor, etc. Quero pedir a vocês que curtam esse material, compartilha, tá certo? Transmite isso daí, cara, porque a gente tá fazendo esse trabalho na melhor das intenções para que a nossa história ela permaneça, né? Era para Tom ter trazido um violão para terminar com a músicazinha, né? É possível. A gente pode pedir que siga o Conselho Sim, por de favor, Cultura. deixa aí as redes sociais Conselho de Municipal de Política Cultural, CMPC Jaboatão. É o nosso oficial, tá? É o nosso Instagram. Sigam lá. As informações vão passar por esse Instagram, normalmente até das reuniões, pautas, tudo vai passando lá por esse Instagram. Estamos nos comprometendo, apesar da questão técnica ser trabalhosa e um pouco compromete a qualidade, a gente vai transmitir as reuniões do Conselho, que é outro avanço que a gente está trazendo, de ter a reunião do Conselho. E o meu Instagram particular, vocês só vão encontrar poesia ou algumas coisinhas de música lá. É o Tony Borba de Melo. E o sarau, Tony quando com é que vai Y. ter o sarau? Sarau a gente está programando dia 28 lá em Candeias 28 de maio. de maio.
junto com um outro movimento que está acontecendo maravilhoso, a Olimpiedade, eu estou envolvido também, a gente está chamando de aquarela cultural, a gente está trazendo muito forrozeiro, inclusive no dia 28 a gente vai definir o encontro de forrozeiro, porque a gente já está com quase 6 forrozeiros. Severino dos Oito Baixos, não sei como é que ele tira a melodia daquele danadinho, daquele negócio. É fantástico isso. Então a gente está numa articulação aí. Sarau dia 28. Quem quiser participar, procura a gente aí. A gente sempre tem espaço, tá? Beleza. Deixar alguma mensagem final? Próximas programações? Não, é importante o pessoal também seguir, né? As redes sociais da Prefeitura de Jaboatão. Ok. Pref Jaboatão, Rua Pref Jaboatão, Prefeitura de Jaboatão no Instagram. E no próprio site, né, da Prefeitura, porque aí vai estar atualizando sempre as informações com relação às leis, as informações que precisa participação popular dentro das decisões. Com certeza. Né, importantíssimo. E o meu pessoal, quem quiser seguir meu Instagram, Beto Vaz, Vaz com S, Beto Vaz Oficial. Beto Vaz Oficial. Próximo trabalho, Roberto. Artístico. Aí eu tô... Pode dizer já? Já, posso. Eu tô com o espetáculo Queridas Pastoras, que é um humor, inclusive produção de Jaboatão, da Vanguarda, voltando depois de tantos anos, produzindo espetáculo. Fizemos temporada no teatro, no Samuel Campelo, estivemos lá, e fizemos também no Barreto Júnior, no Pina, em Recife, e deve estar voltando agora em junho a temporada. Então, estou com esse espetáculo. E estou com 2 propostas de 2 filmes aí, que eu acho que eu posso falar, posso. Um deles, foi feito o piloto já e chama-se Um Cangaceiro na Mira de Deus, que é uma produção do Sistema Independente de Carpina. Né? Eu estou fazendo o protagonista do filme, estou fazendo o Cangaceiro. Que massa. E o outro também, que já está em fase de pré-produção, discussão de roteiro, tudo, é de Geraldo Dias, de Jaboatão, que é O Senhor dos Exércitos. É um filme inspirado na Via Sacra de Jesus, mas não é o principal da Via Sacra, né? Então é uma produção nova. E pode vir alguma coisa aí com relação à Batalha de Guararapes. Então está tendo um estudo aí de um filme para isso. Quem sabe, né? Pronto. E outra coisa, está estreando um filme que eu fiz parte dele. Deve estar no Cine PE, eu acho que está para ser agora o Cine PE, né? Houve um atrasozinho, depois que eu acho que é maio. Soviética, um filme de uma produção de Felipe Ramos, de Recife. E aí eu faço um soviético no filme, mas radicado no Brasil, né? Então tem um sotaquezinho ele. O filme é interessante. O Flávio Barra participa, o Flávio Barra, apresentador de TV, participa do filme, e o filho de Leda Nagli, o Duda Nagli. Eu não trouxe violão, mas trouxe poesia, se for o caso, se couber ainda nesse timing. A gente por favor, vamos lá para encerrar com o momento cultural. Exatamente. E dentro dessa ideia, deixar a mensagem que é fantástico ter dentro da gestão um artista. A gente, às vezes, não tem essa oportunidade de ter um Roberto dentro da gestão, pessoas que praticam, vejam o número de coisas que são feitas e que estão para sair. E ter um artista é ter a sensibilidade de quem vive a arte, de quem pratica a arte dentro de uma gestão. Né? E Brasil afora, a gente sabe que nem sempre tem essa oportunidade, e nós temos esse privilégio de ter um conselho forte, independente, e gestores artistas que faz uma diferença tremenda dentro disso. Não é isso? Leva um pouquinho da sensibilidade da arte para dentro da gestão. Né? Com certeza, faz diferença. Inclusive, quando ele saiu da outra vez, a gente chorou, cara. Posso fazer um agradecimento? Até ele mesmo sabe que não é questão de política, mas quero agradecer pela sensibilidade, né, e a dedicação e o carinho que ele tem com a cultura, que é o nosso prefeito, Mano Medeiros. Não sei se foi a esposa, André Medeiros. Isso. Desculpa. Ela é artista, né? Professora de dança, de clássico, de tudo. Ele viveu nos bastidores disso. Né? Tanto que uma das conversas, conversando com ele, assim, na casa de Maraçana, em França, ele fala, não, porque eu vivia nas coxias, no teatro, lá com... Aí a pessoa fala, coxias é uma pessoa que tem intimidade com o palco, né? Com o teatro. E aí você começa a perceber o quanto ele é orgânico dele, a questão da cultura, não é questão política. Você vê que é orgânico, que é de coração. E aí eu quero deixar minha salva de palmas ao prefeito por essa sensibilidade da cultura que ele tem e por ser uma pessoa de cultura, a ele e André Medeiros. Assim, o cenário cultural de Jaboatão, ele realmente sentiu o efeito, né, das políticas dessa nova gestão. Inclusive, mais recentemente, agora no Carnaval de 2023, a gente teve um palco aqui em Jaboatão onde se apresentaram somente artistas locais, né? Então isso é digno de reconhecimento, né? E ele realmente abriu
E você viu oportunidades para todas as pessoas. Você viu né? como tem artistas, os novinhos ali que são bons. É verdade. Aquele Sim, menino, muita Príncipe, gente o Príncipe boa. mesmo. Isso. O Príncipe tem um público daqui, já percebeu? A torcida bom, e ele é muito Isso é bom, bom, ele é isso muito é bom bom. como artista, muito Isso é bom. É verdade. Isso é bom. Tony, estamos aí com você para o nosso encerramento. Vamos embora. Ando com o olhar perdido por trás das lembranças que ocupam esse meu terreiro particular. Ouvindo cantorias que me abraçam sem respeitar meus limites e saltam de dentro de mim, puxando-me pelas mãos, nessa dança frenética que me joga ao fogo, atravessando a carne, na febre dos lundus, machiches e modinhas, me deixando encangado no amor que lança pó, suor e paz, da pouca intuição que tenho desses mundos cruzados que não me pertencem, mas estão aqui dentro, me tirando para dançar. Eu que um dia não sonhei estar aqui, vim saber de ti, se posso me enxergar, preciso me sentar para descobrir quem sou eu, quem é você. Muito obrigado. Valeu. Tony Borba, Roberto Vasconcelos. Muito obrigado. Pessoal, Obrigadão. curtam, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.